Dentro disso, segmento de shopping center, meu top pick é XP Malls. Acho que a carteira é super bem diversificada, a gestão faz uma gestão muito eficiente do ponto de vista de disciplina, pensando em multi-estratégia. Eu vou falar um nome que ele é um tanto quanto polêmico, porque eu estava com ele desde que ele não era um multi-estratégia, desde que ele era um fundo de papel, que é o CPTS. A pessoa física ela é perseguidora do yield, né. E eu sei que muitos dos seus assinantes lá que acompanham as suas carteiras são pessoas físicas. Como é que você lida com isso lá dentro? Assim, de tentar catequizar esses assinantes aí? Acho que o termo é exatamente esse, catequizar, né, porque a chuva de conteúdo em cima do sonho dourado da renda, renda passiva, você entra no YouTube e O coloca renda copyright passiva. é excelente. Meu Deus do céu, é desesperador, é desesperador. Tanto é que o que que a gente tem de produto lá no research? A gente tem 2 carteiras. A gente não acredita numa carteira recomendada monoclasse, uma carteira recomendada de ações, a gente não acredita nisso. A gente acredita numa diversificação. Então a gente tem uma carteira que a gente chama de valorização e uma carteira chamada renda, né. Os nomes não são os mais marketeáveis possíveis, É né. mais ou menos isso. Mas a carteira valorização, ela tem ações, renda fixa que a gente chama de dinâmica, que é pré-fixado em inflação, fundos imobiliários, investimento no exterior, investimento alternativo, que a gente coloca cripto lá dentro, tem uma salada, né. É isso que a gente acredita. E tem a carteira renda, que também é multiclasses. FII na carteira valorização, 15%. FII na carteira renda, 40%, porque tem um payout elevado, bacana, né. Aí quando o assinante chega, normalmente a turma chega com esse negócio, né, renda passiva, quero viver de renda, né, a pessoa olha e fala: "Eu quero a carteira renda". Eu falo: "Renda é subproduto de patrimônio, não existe renda Sem pa sem patrimônio". A única coisa que gera renda sem patrimônio é trabalho, porque tem 2 coisas que geram renda: trabalho e patrimônio. Se você não tem patrimônio, você só vai ter renda com trabalho, né. Você tem patrimônio para gerar renda? Que patrimônio você tem para gerar renda? Tanto é que na carteira valorização, a gente coloca faixas de recurso. Olha, se você tem 50.000, você está mirando os primeiros 50.000, a alocação é essa. Você está mirando os 100.000, agora a alocação é essa, porque aumentou, então você consegue colocar mais ativos, né. Passou de 100.000, aí a carteira fica em número de ativos estática. Na carteira patrimônio não existe isso, porque na nossa concepção, a pessoa já chegou com um bolo de dinheiro que é, se ela tiver, ela tem condições de alocar em todos os ativos que recomendamos ali, acabou. Então não é uma carteira para pessoa que chega lá com R$ 5.000, não foi feita para isso. Para que você quer renda passiva se você tem R$ 5.000 para investir? Você vai fazer o quê? Porque com R$ 5.000 para investir, se você tiver 1% ao mês de renda passiva, você conseguiu R$ 50. comprar um açaí por mês, né. Ainda: "Ah não, mas eu vou reinvestir". Putz, o teu reinvestimento é ineficiente. Você não consegue nem comprar todos os ativos que estão recomendados. Alguns deles individualmente custam mais do que 50. Você vai ter que esperar 2 dividendos para poder comprar um daqueles ativos. É melhor você ir alocar. Agora você tem que ficar preocupado em construir patrimônio. Então a nossa ideia é mudar esse disco na cabeça da pessoa, falar: "Você tem que construir patrimônio. O bom patrimônio lá na frente vai te gerar renda". E aí quando chegar lá na frente você vai, e isso não quer dizer que você não vai ter dividendo. Na carteira valorização tem 15% em fundo imobiliário lá, você vai ter o pinga-pinga todo mês, tranquilo, tem fundo de infra lá dentro, vai ter o pinga-pinga, tá vendo. Tem ação que, não paga todo mês, mas paga com recorrência, tem título público que a cada 6 meses pinga o juro semestral, vai ter pinga-pinga, né, na sua, mas o foco não é esse, o foco é construir patrimônio. Aí você pô, cheguei na fase de usufruto. Eu falo para eles: "Pô, eu vou completar 43 anos, a minha alocação ela é uma carteira de valorização ainda, não tenho lenha para queimar, não estou vivendo de renda passiva ainda, né, eu tô construindo ainda patrimônio, já tem lá alguma coisa, mas estou em construção, então eu estou mais preocupado em fazer este bolo crescer ainda. Quando chegar o momento do usufruto, pendurei a chuteira, então agora eu estou tranquilo, aí sim, aí eu monto uma carteira que tem que ser mais vertedora de, e ainda assim não é uma carteira 100% fundo imobiliário.
uma carteira para uma parte relevante, importante é fundo imobiliário, mas eu tenho lá ações que não necessariamente pagam todos os meses, mas são boas pagadoras de dividendo, porque isso é outra coisa. Isso é uma pergunta que eu recebi ontem no meu Instagram. Veio exatamente assim: "Ricardo, ah, além de fundos imobiliários, fundos de infra e fiagro, qual outro ativo paga renda mensal?" Falei: "Mas por que você quer renda mensal?" Quer dizer que se pagar renda mensal uma forma porcaria, você compra. E se tiver uma baita de uma ação pagadora de dividendo, mas ela paga 2 vezes por ano ou uma vez por ano, aí não serve para você, porque ela não paga toda vez, não paga todo mês de dividendo. O controle do fluxo de caixa é tua obrigação. Por que você está transferindo para o produto de investimento? Pô, o cara pagou lá um yield de 12% no ano, mas ele pagou uma vez para você. Pô, você não vai para farra nesse mês que ele pagou, entendeu? Aquilo ali se divide, é como se fossem parcelas que vão ser utilizadas nos próximos 11 meses, porque lá no 12º ele vai pagar de novo. Um título público, mesma coisa. Você pode ter um título público numa carteira de renda. Ele vai pagar cada 6 meses para você. Pagou, você pega o bolinho, divide. Então, essa gestão do fluxo de caixa é outra coisa que a gente procura, né, fazer com que a pessoa que já está no momento de usufruto desenvolva esse mindset. Ó, é você que tem que controlar, porque senão você vai ficar preso num mundinho de ativos, né? Ah, eu quero uma carteira só de fundo imobiliário. Pô, você está preso só em FII, só em setor imobiliário, a economia é tão mais ampla. Fundo imobiliário só investe em ativo imobiliário no Brasil, quer dizer, tem ativo no exterior que você não vai investir. Não faz sentido, né? Então acho que o nosso desafio é tirar esse desejo pela renda passiva, Renda mensal, né? renda mensal, né, e falar: "Olha, é patrimônio, cuida do teu fluxo de caixa e pensa em comprar bons ativos no preço certo". E antes que o pessoal que tá nos assistindo me xingue, que é o nome desse podcast, pra gente falar das melhores escolhas para o resto do ano, eu dei uma de João Kleber aqui, né, a gente passou por vários temas e agora no final do programa eu queria que a gente falasse, pelo menos aí 3 escolhas que vocês acham que são óbvias nesse momento para vocês, principalmente em termos de tiro, né, que eu acho que é o principal indicador que vocês vão olhar, não só a simetria, mas o que vocês acham que pode dar o melhor retorno aí no horizonte de 12 ou 24 meses. Vamos lá, né, sem sabonetar, assim, eu tenho um call em shopping center, acho que o meu histórico foi muito dentro de shopping center lá no fundo de pensão, né. Pô, eu tenho, sei lá, umas 150 assembleias de sócio de shopping center no currículo, já peguei cada bucha em assembleia que foi emocionante, viu. Então, é um segmento que eu adoro, assim, adoro no sentido de entender como ele é muito forte dentro da nossa economia e muito resiliente, né. Dentro disso, segmento shopping center, meu top pick é XP Malls. Acho que a carteira é super bem diversificada, a gestão faz uma gestão muito eficiente do ponto de vista de disciplina dentro do que ela se predispôs a entregar para o cotista. Tem os desafios de caixa de curto prazo que para mim são plenamente endereçáveis, eu já produzi conteúdo sobre isso, tá lá no canal na Finclass no YouTube, que é gratuito, enfim. Então, dentro de shopping center eu gosto dessa estratégia, né. E pensando em multiestratégia, hã, eu vou falar um nome que ele é um tanto quanto polêmico, né, porque eu estava com ele desde que ele não era um multiestratégia, desde que ele era um fundo de papel, que é o CPTS, né. E ainda, inclusive, quando ele virou multiestratégia, eu confesso que, no momento, eu fiquei reticente à mudança. Porque para mim eu vejo muito mais facilidade um FOF migrar para um multiestratégia, para mim é muito mais natural, do que você pensar no fundo de papel. Eu falo: "O fundo de papel", eu gosto da tese do fundo de papel, né, acho que ele é estrutural na carteira, vai ficar. O fundo de papel quer virar multiestratégia. E aí eu não gostei quando veio a ideia, mas os primeiros passos, mas não falei para a turma vender, né. Por conta de assimetria de preço, falei: "Nesse preço eu sou comprador, não tem como esse portfólio implodir do dia para a noite, e nesse preço eu sou comprador". E a gestão mostrou uma virada de chave nesses primeiros meses como multiestratégia, que me agradaram. A virada de chave, as movimentações me agradaram, né. Então o CPTS eu gosto do que eu tô vendo ali, né. É uma tese um pouco mais apimentada, tem aquela alavancagem ali que tá dureza, entendeu. O nível de CDI tá matando ali o resultado, né, espremendo o resultado,
mas a carteira está muito bem montada. Então, o carrego de renda está interessante, você tem uma simetria favorável no preço de tela vis-à-vis o potencial para destravar ganho de capital. Então, acho que você tem um combo ali de ganho de capital e carrego de renda que tem uma simetria que você fala, pô, nesse preço que ele está, aguenta desaforo, dá para carregar um pouquinho. Então, são duas teses que eu já falei há um tempo. Então, tem vídeo aberto no YouTube que já me viram falar dessas teses. Eu fico confortável em abrir sem os assinantes ficarem magoados porque eu abri esses dois nomes. Nas duas carteiras lá, a gente tem basicamente, na carteira de renda eu tenho 17 nomes, né? Porque tem 40% da posição em FIIs, então 17 nomes eu julguei que era interessante. E na carteira de valorização, como é por faixa patrimonial, vai crescendo, mas não passa de 12. Então, de 12, são 12 nomes. Eu gosto de ter algumas estratégias complementares dentro do mesmo segmento. Então, eu não gosto de ter. Eu vou ter um fundo de shopping na minha carteira? Não. Porque eu acho que tem estratégias complementares. Eu vou ter um fundo de papel? Não. Mais uma vez, a mesma coisa. Então, por isso que eu sempre procuro ter pelo menos aí uns 12, 13, 14 nomes, para em cada segmento eu ter pelo menos 2 nomes ali e ter estratégias complementares. Você falou do IPCA, desse movimento que a gente teve no IPCA no final do ano passado. E agrediu bastante, né? Todas as classes de ativos, mas acho que FIIs acaba sempre demorando mais para se recuperar. É engraçado porque a gente não teve uma recuperação muito grande, né? Se a gente for olhar o yield das Bs, ainda está num patamar extremamente, eh, assim, extremamente alto, né, em relação ao histórico, flertando ali até com o período da Dilma, né. Uhum. Mas mesmo assim a gente teve uma recuperação nos FIIs. Você acha que o mercado está tentando comprar o cenário na frente, vocês acham isso? Olhando já esse movimento de curva de juros, inflação cedendo, ou você acha que não tá ainda não foi precificado como deveria? Fundo imobiliário nunca é muito bem precificado. A gente você comentou ali, o FOF quando chega 2 vezes, se fosse mercado institucional, Tá com sempre nos liquidez extremos, né. muito boa, o que que o institucional faria na hora? Ele vende shorteia o papel, shorteia o fundo e compra a posição. Ele vai ganhar dinheiro, é quase uma arbitragem isso, né, então mas a gente não tem isso no fundo imobiliário. Então acho que a precificação como um todo do setor é sempre muito mal feita e é sempre olhando yield, né, sempre olhando o quanto qualquer renda, qualquer produto de renda paga, né. Então, a gente tem o IPCA mais 7, mas o IPCA mais 7 as pessoas não sabem quanto é o IPCA. Então o carrego não tá olhando exatamente o IPCA mais 7 a NTN-B, tem alguma correlação? Óbvio, né, porque acho que mais porque a NTN-B tem uma correlação com o pré-fixado e os juros implícitos, a inflação implícita realmente, em geral, é muito próxima da realidade, né. Às vezes tem umas distorções, que foi justamente quando o fundo imobiliário distorceu muito, quando a gente teve a inflação implícita ali de 8, 9%, que foi final de dezembro, né, e o fundo imobiliário deu a derretida justamente ali, né. E agora que a gente voltou para a inflação implícita mais próxima da realidade, que são esses 6%, a NTN-B todo esse momento não moveu, né, mas o fundo imobiliário caiu, voltou e tá lá, tá de volta, né. Então acho que não precifica futuro de jeito nenhum, justamente por isso. Eu não sei se a sua visão é Não, eu concordo, o mercado de fundo e isso é mais um fator que joga contra, infelizmente, a essa assimetria que tem muito favorável para escritório, né. Por quê? Porque o mercado de fundo imobiliário, ele é capaz de deixar um preço extremamente assimétrico por anos, num determinado para os 2 lados. Se a premissa do yield, né, sustentar um fluxo comprador ou vendedor para um dos lados, o fundo ou a cota vai ficar assimétrica. E não tem elemento para você arbitrar e matar essa simetria. Você não vê porque, pô, você não tem institucional, você não tem gringo, né. E é só pessoa física olhando o yield. Essa questão do IPCA, eu me lembro que acho que no começo do ano, se não me engano, em janeiro, enfim, eu escrevi um artiguinho, fiz um vídeo, né, colocando: "Olha, ah, esse preço de fundo IPCA mais high grade, tá, Sim. e middle risk, acho que a Sem turma se que é aventurar meio muito, a né. turma que é risco médio ali, tudo bem, né, ele tá absurdamente fora de lugar. Fundo de papel, primeiro, ele é um repassador de renda, então você, teoricamente, você não compraria fundo de papel pensando em ganho de capital. Eu quero só a renda ali e acabou. Agora, quando o mercado gera umas assimetrias favoráveis, fala: "Muito obrigado, então agora ganhei uma cereja no meu bolinho aqui, que é ter o potencial do ganho de capital". Por que que pra mim aquilo ali estava muito claro? Que teria que corrigir, e a gente começou a ver já isso no começo do ano,
Concordo com essa questão da implícita, mas muito mais do que isso foi por quê? Qual foi o CDI médio, qual foi o IPCA de 2024? Qual é o IPCI, o CDI projetado e qual é o IPCA projetado para 2025? A renda desses ativos estava encomendada, elas cresceriam. E estava encomendada por serem high grade e middle risk. Porque você fala, pô, nessa turma eu não vou tomar susto de risco de crédito, né? Quando você vai para o high yield, pô, se você tem inflação subindo, você tem juros subindo, você fala, pô, que legal, vou receber mais. Pera lá, o devedor aguenta? Aí você recebe mais se o devedor aguentar, senão você vai ter que torear com a garantia, né? Agora, no high grade, pô, as carteiras estão há 5, 6 anos no fundo de história, 10 anos no fundo de história, nunca me deu susto. Acho que eu tenho uma premissa confortável aqui para mesmo nessa. E eu não tô indo para inflação de 10% igual a gente já viveu no passado. Pô, tu vai bater, sei lá, 5 e pouco nesse ano, que é mais alto do que o do ano passado. O CDI, pô, o cara já aguentou 12, vai aguentar 14, né? É, você estava encomendado uma alta do dividendo que esse cara ia distribuir. E foi o que aconteceu nesse começo de ano. Quando você só olhar o dividendo mensal dessa turma, melhorou. E aí a turma reage a yield. Melhorou o yield, corro para lá, né? Aí você, tanto é que você olhava, pô, tinha fundo de papel high grade pagando nível de dividendo isento, que você fala, isso daqui é quase que carteira previdenciária o negócio, cara. Estaciona isso daqui, o dinheiro que você puder e pô, você vai tirar uma renda mensal real bacana. É que o fundo de papel, a pessoa tem que ter uma disciplina de reinvestimento gigantesca, né? Porque ele está contratado que, teoricamente, vamos pensar no fundo base 100, né? Teoricamente, a patrimonial dele será 100 para sempre. Então, se você ficar só usando o dividendo, teu poder de compra vai ser trucidado em 10 anos. Então, você tem uma necessidade de reinvestimento de dividendo, uma disciplina mais forte ali. Mas no nível de taxa que tava, porra. Eu lembro, a gente fez material no começo do ano que a média de fundos, se olhasse fundos de papel em termos de IPCA mais, era IPCA mais assim, acima de 10, não era? Tinha fundo negociando com Tinha. IPCA acima de 10. Bem longe, né? Enquanto a B tava 6, 7, você tinha fundo bom. Bom, Acho que tinha fundo mais arriscado, acho que é 12, 13. Eu lembro que vocês fizeram material, que era uma coisa meio absurda, assim. Mas fechou um pouco, né? Fechou bastante. A gente chegou a comparar, inclusive você comentou dos high grades, do middle risk, né? Mesmo dentro dos high grades que a gente fez a comparação, a gente pegava a carteira, por exemplo, um Knip, né? O Knip é o IPCA mais high grade que tem ali, né? Mais famoso também, mais líquido, enfim. O yield dele, mesmo assim, os outros descontaram até mais, né? Então a gente pegava, não lembro qual a gente comparou RBRR, que também super high grade. Ele abriu até, não só descontou tanto quanto o Canip, como mais um pouco em relação ao Canip, né? A gente pegou o histórico ali. Em relação ao Canip, ele tinha mais desconto ainda em relação ao histórico, né? Então, mesmo assim, a gente via que o high grade mais puro que tinha ainda conseguiu manter um pouco, né? A gente tinha os outros, talvez menos conhecidos por pessoa física, também bem conhecido, mas enfim, menos conhecido, ele não tinha tanto. Ele descontou muito mais. Não, tem alguns que, pra você pegar o da Kinea, indexado à inflação, né? O KNP, ele é para qualificado, né? Então isso também dá uma blindada na vol dele. Né? Como ele é para qualificado, não vai ser qualquer investidor que entra lá no home broker, coloca o ticker, compra, vai dar vetado, né? Se a corretora faz o suitability bonitinho ali, vai dar vetado para ele. Então isso já dá uma blindada um pouco maior. Mas mesmo assim, ele estava num nível de preço ali, eu era comprador sorridente de KNP no dezembro e janeiro. Coisas nessa época. A gente comparou com as negociações de CRIs no mercado secundário. Então a gente via a CRI negociando a IPCA, pior, o IPCA mais 9. Mesmo assim, estava com uma taxa alta, né? Esse é um ponto que dentro da Finclass é uma filosofia que a gente tem. A gente não acha, isso é uma filosofia nossa, né? É um tanto quanto polêmica. A gente não acha que o crédito privado direto é produto para pessoa física. Não faz o menor sentido na carteira da pessoa física, né? Por quê? Porque ela pode comprar um produto listado que vai diversificar, vai dar liquidez, vai manter a isenção tributária para ela e tá muito melhor. Tá muito melhor, né? Então, ao invés de você comprar um CRI direto, compra a cota de um fundo imobiliário, com o mesmo dinheiro, compra a cota de um fundo imobiliário e de um fundo de infra.
Você já foi ao invés de comprar um CRI, uma debênture, pega esses 2. Muitas vezes compra com desconto, né, em relação Esse foi o comparativo que a gente fez no começo do ano. Estava Você consegue comprar então com desconto melhor dos mundos, né. Por isso que eu falo assim, às vezes a pessoa fala: "Ah, mas lá no CRI, na debênture não tem vol". Mano, não tem vol até você tentar vender no secundário, aí você vai descobrir a vol vai descarregar de uma vez na sua cabeça. É melhor você ir olhando todo dia ali no home broker. Eu falo, volatilidade é um negócio que você tem que se a mede qual o tanto que você aguenta e entra naquilo, né. Porque às vezes a pessoa compra alguns produtos, "Ah, não tem vol", não, tem, só tá escondidinha, tem, tá. Então mede na verdade quanto de vol você aguenta na bola, aí você compra no produto que tá lá todo subindo e descendo no home broker. E aí esse começo de ano, você lembra até quanto foi? O Knip tinha até um prêmio gigantesco em cima das negociações no secundário de CRI, dos mesmos CRIs. Aí a gente olhava os mesmos CRIs, aí ele tinha CRI, o high grade absurdo também, IPCA mais estava super esticado, né, os IPCAs mais no começo do ano, mesmo assim, estava IPCA mais 7,5, uma coisa super high grade, mais 8. Olhava o Knip que tinha o mesmo CRI, estava acho 10%, que era acho que ela tá uns 3%. coisa bizarra. É, e pô, com uma gestora super consolidada, uma carteira que você pega o histórico, você não tem susto, não tem dor de cabeça, enfim. Então acho que faz muito sentido para o investidor ficar de olho nesses momentos de assimetria, né, ter uma estratégia muito bem definida, então você sabe quais são os FIIs que eu quero para minha carteira, qual é o percentual que eu quero de cada um, até quanto eu topo pagar. É importante você ter essa disciplina de preço, é o que gera sucesso na carteira de investimento, é disciplina de preço, Uhum. né, porque o melhor ativo que existe, você pegar, pô, fundo imobiliário top, que tem um monte de prédio na Faria Lima, tem um monte de shopping bacana, carteira de CRI, high grade você pagou caro, se você não perder dinheiro, você vai ganhar muito pouco vis-à-vis outras estratégias que não eram tão boas. Mas quem comprou com disciplina de preço conseguiu fazer dinheiro. Então você ter essa disciplina de preço quer saber, né, bom, quanto eu quero ter desse ativo na minha carteira e até quanto eu topo pagar nesse ativo. Isso acho que é fator determinante. Quem tinha isso, no final do ano passado, até o dia 18 de dezembro mais ou menos, quando pô, aquele show de horrores, né, estava comprando fundo de papel.